esse é um dos textos que o Enem gosta de colocar. Não é um texto propriamente dito, ele é tipo um ad. Ele é um advertisement, ele tá só falando, tipo assim, pouco texto para você saber o que é que ele tá querendo com a resposta. Aí tá escrito: New IPD 911 operators opportunity as a police communications technician, police communications technicians, 911 operators / radio dispatchers. Starting salary $33,162 and can increase to $44,899. Requirements: 1. 4 year high school diploma. 2. New York City residency is required within 90 days of the appointment. 3. Must be able to understand and be understood in English. 4. Must pass a drug screening. Application fee, $47. Payable on the day of the test. Certo? Isso é um ad para a polícia de Nova York. Eu acho que se, mesmo com um pouco, o que dá para entender aqui que é para a polícia, porque é parecida a palavra em português e inglês. E aí ele está perguntando, nesse anúncio de emprego do Departamento da Polícia de Nova York, que aqui fala também, Departamento de Polícia de Nova York, um dos requisitos para preencher a vaga ele quer saber um dos requisitos para preencher a vaga. Aqui, se você não lê a pergunta direito, tem algumas coisas que dá para se confundir, porque ele mexe nas palavras que está no texto, é meio pegadinha. A é ser capaz de se comunicar em inglês. B, pagar a taxa de inscrição antecipadamente. C, morar em Nova York por 90 dias após o teste. D, ser experiente na área de combate a drogas. E, ter diploma de ensino médio há 4 anos. Qual vocês acham que era? Eu peguei essa porque ela é meio pegadinha. Eu acho que é a A também. Deixa eu ver aqui as mensagens. Porque, ó, deve ser capaz de entender o inglês, né? E ser entendido em inglês. Aí tá ser capaz de se comunicar em inglês. Eu acho que é A. Certo, vou passar para a resposta. A resposta é A. Vocês estão certos. Porque tá aqui no 3. Deve ser capaz de entender inglês e ser entendido em inglês. Por que essa é uma pegadinha? Porque a B tá falando pagar a taxa de inscrição antecipada. E realmente tá falando aqui de uma taxa de inscrição. Application fee. Isso é taxa de inscrição. Só que o que tá falando aqui? Pagável no dia do teste. Ou seja, você não precisava pagar antecipadamente. Então, apesar do texto estar falando de uma taxa de inscrição, não era preciso pagar anteriormente. Morar em Nova York 90 dias após o teste. Aqui está escrito: New York residency is required within 90 days of the appointment. O que esse within significa? Esse within, ele significa que é dentro de 90 dias da entrevista. Ou seja, 90 dias antes da entrevista, você tem que estar morando em Nova York. Para você se inscrever para a Polícia de Nova York, você tem que estar morando em Nova York pelo menos 3 meses. Se fosse morar em Nova York 90 dias após o teste, ia estar escrito: New York residency is required after 90 days of the appointment. Esse within tá aí para te confundir. Esse within é a junção da palavra with, com e in, que é dentro. Dentro de 90 dias. D. Ser experiente na área de combate a drogas. De novo, tá falando de droga, mas não tá falando que você tem que ser experiente ao combate a drogas. O que tá falando de droga aqui é que você tem que passar um teste de drogas. Você vai ter que fazer um teste de drogas, vai ter que fazer xixi num copinho para eles examinarem sua urina e para eles saberem se você não está drogado. E o E, ter diploma de ensino médio há 4 anos. Esse também é confuso porque o 4 tá na frente, 4-year high school diploma. E não é ter há 4 anos. Ele está falando que o diploma tem que ser de 4 anos. Porque nos Estados Unidos, o ensino médio tem 4 anos. É o 9º ano, 1º, 2º e 3º. Que é o freshman, sophomore, junior e senior. Esses 4 anos aqui é que está pedindo. Ter o diploma de 4 anos de high school. Então, ele não está falando que você tem que estar formado há 4 anos. Não, você tem que ter este diploma de 4 anos. Se fosse há 4 anos, ia estar escrito have a high school diploma for 4 years. O 4 years ia estar no final. Alguém ficou com dúvida?
Alguma coisa? Posso passar? Silêncio para minha concordância, eu vou passar para o próximo. Pode. Quem cala, consente. Essa é uma imagem que está escrito Global Enterprises Need Business English. Globalization and massive communication and information revolution have created a single global market, requiring a single common language. Aí tá lá falando, 91% of business executives agreed that English is the international language of business, but companies' investments have not kept pace to ensure they can communicate. 92% of non-native English-speaking global enterprises employees say communication in English is critical or important for their jobs. Yet, only 7% report that their current English skills are sufficient for the success on their job. Aí tá falando aqui, o infográfico aborda a importância do inglês para os negócios. Nesse texto, as expressões but, yet only evidenciam o quê? A. Um impedimento às transações comerciais em contexto internacional. B. O desinteresse dos funcionários nos cursos oferecidos pelas empresas. C. A comparação entre a visão dos executivos sobre aprendizado do inglês. D. A necessidade de inserção de funcionários nativos no mercado de trabalho globalizado. Ou E. Um contraste entre o ideal e o real sobre a comunicação do inglês no mundo empresarial. Qual vocês acham que é? Em que parte que tá o but e at only? Porque Ali. não tá dando para ler. Tá muito pequeno. Oh, caramba, peraí, eu vou por outro. Eu vou mandar a imagem aqui. Tem como? Não. Pera, eu vou dar zoom. Também dá para você... Caramba. Deixa eu dar zoom. Certo. Dá para você sair e aumentar a imagem, né, nos slides. É o que eu vou fazer. Eu vou subir aqui, vou aumentar para vocês enxergarem. Aperta Ctrl e aproxima. E dá um zoom. Não dá? Meu celular é diferente. Meu computador é diferente. Ah, ok. É que eu tenho MacBook. Tá bom, querida. Aí, tá dando para ler? Não, continuo sem enxergar. Eu acho que é porque, Caramba. sei lá. Deixa eu colocar. Dá para enxergar só as primeiras lá, mas os que tá no quadrinho não dá. Agora dá. Agora dá? Tá, lê aí. Eles estão cantando parabéns agora. E aí? Até agora eu não achei onde tá o but, o yet. O but tá no cinza e o yet only tá em cima dos 7%. Ah, ok. Achei também, não tinha achado. Mas é comparação, não é? Uhum. Não, agora tá bom. Agora passa lá para as respostas. Ok. Por que é aí? Porque o but e o yet only, eles vão dar noção de comparação. O but, ele é mas, e o yet only é mas também, só que de outro jeito de falar, só que a gente só usa mas. No entanto, vamos falar assim, o yet only seria um no entanto. Então, ambos o but e o yet, mesmo se o yet estiver sozinho, nesse caso está yet only, mas se tiver o yet sozinho, ambos dão noção de contraste. Se você ver essas palavras, provavelmente a próxima frase vai ser contraste da primeira frase. Essa mesmo eu não sabia. E também tem frases que o but pode vir como exceto, né? Pode Sim. Não, é a ideia. Por exemplo, deixa eu falar uma frase. I like apples, but I don't like the green ones. Por exemplo, eu gosto de maçãs, mas eu não gosto das verdes. Eu tô falando que eu gosto de maçã, só que eu não gosto de maçã verde. O but vem depois da minha frase. Eu tô afirmando que eu gosto de maçã. But I don't like the green ones. Ou seja, eu não gosto das verdes. Então, o but vem para dar essa ideia de exceção.
E o yet também. Ambos vão dar essa ideia de exceção. É o nosso mas, entretanto, todavia. Ok. E aí, por que não são as outras? Um impedimento às transações comerciais em um contexto internacional vai impedir? Acaba impedindo, mas não é isso que o texto está falando. Não é isso que o texto quer mostrar. E o but e o yet only não está evidenciando isso. B, o desinteresse dos funcionários nos cursos oferecidos pelas empresas não está oferecendo curso nenhum, então não é essa. C, uma comparação entre a visão dos executivos sobre o aprendizado do inglês. Essa podia até ser, se você podia se confundir. Só que a segunda imagem, eu vou voltar aqui só para vocês verem, está falando 92% of non-native English-speaking global enterprises employees say communication in English is critical and important for their jobs. Então, no 92% está falando dos employees, que são os funcionários, não está falando dos executivos. Só o 91% está falando dos executivos, 92% não está. Então, não é só os executivos. D, a necessidade de inserção de funcionários nativos no mercado de trabalho globalizado, não é disso que está falando de falar inglês. E E é o contraste entre o ideal e o real sobre a comunicação em inglês no mundo empresarial. Deu para entender? Legal? Quem cala consente, next. Aqui tá um cartoon. E aí, lá na frente, está escrito Back to School, Miss alguma coisa, que eu não consigo ler, que é o nome da professora. E aí, no balãozinho de fala, está escrito How do you turn this thing on? E ele está segurando um livro. Aí tá perguntando, no cartoon, o estudante faz uma pergunta usando turn this thing on por A, suspeitar que o colega está com seu material por engano. B, duvidar que o colega possa se tornar um bom aluno. C, desconfiar que o livro levado é de outra matéria. D, entender como desliga a postura do colega. E, desconhecer como usar o livro impresso. E aí? Nossa, essa pergunta acho que a gente é burro, né? Assim, nossa. Pior que sabia que um monte de gente errou essa pergunta? Não tô nem zoando. Agora eu me senti arrogante um pouquinho. Porque fica meio... Se qual? você traduzir pelo pé da letra, seria tipo volta ou gira essa coisa e ligar, né? Por exemplo, mas não é, junta tudo isso, forma uma expressão, Sim. que eu não sei. Que é ligar. Como que eu ligo essa coisa? Como eu ligo essa coisa? Turn this thing on. Quando você liga um aparelho de TV, você está turning alguma coisa on ou turning off, que daí você está desligando. No caso, essa coisa seria o livro, né? Sim. Então, por essa lógica, seria E. Porque ele desconhece como usar um livro impresso. Então, ele está perguntando, how do you turn this thing on? Como que você liga esse livro? Tipo, é de botão? É uma crítica a eletrônicos. Então, ele desconhece como usar um livro impresso. A D você podia confundir, porque está falando como desligar, entender como desligar da postura do colega, mas não é isso, mas você poderia entender por causa do turn on, turn off. Algo que a gente não prestou atenção, pelo menos eu. O ponto de interrogação, lá no cartoon Isso. de interrogação, na pergunta não. Isso, é muito importante você ler É o e que olhar ferra bastante. muita gente. Uhum. E foi por isso que muita gente errou a questão. O C, desconfiar que o livro levado é de outra matéria. Não, ele não está falando do livro, ele está perguntando outra coisa. B, duvidar que o colega possa se tornar um bom aluno. O turn, nesse caso, pode ser usado também para falar turn into a good student, que daí é se transformar num bom aluno. O turn serve para várias coisas, então, assim, talvez também daria. Suspeitar que o colega está com seu material por engano. Não, não era essa. Então, por isso que é aí. Aqui, vocês conseguem ler? Eu vou. Eu consigo. Tá. In this life, sitting on a park bench, thinking about a friend of mine, he was only 23, gone before he had his time. He came without a warning, didn't want his friends to see him cry. He knew the day was dawning, and I didn't have a chance to say goodbye. A canção, muitas vezes, é a forma de se manifestar sentimentos e emoções da vida
cotidiana. Por exemplo, o sofrimento retratado nessa canção foi causado por A. Pela morte precoce de um amigo jovem. B. Pelo término de um relacionamento amoroso. C. Pela mudança de um amigo para outro país. D. Pelo fim de uma amizade de mais de 20 anos. E. Pela traição por parte de uma pessoa próxima. E aí? É a letra A? É a letra A. Por quê? Quando você analisa o texto, tá lá, sitting on a park bench, thinking about a friend of mine. He was only 23. Ela tá falando da idade dele. Então, ela tá falando que ele só tinha 23 anos. Então, isso já elimina o pelo fim de uma amizade de mais de 20 anos. Porque não tá falando isso. Ela tá falando que ele tinha 23 anos. Gone before he had his time. Esse gone é de ele se foi. De ir. E é aí que você mata a questão. O gone before he had his time. Só que aí você pode se perguntar, gone, aí você pode ficar na dúvida entre, término de um relacionamento, mudança de um amigo de país ou pela morte dele? Não foi uma traição. Gone, ele é o passado de go, porque go, to be, isso. que a maioria das pessoas, mesmo que não saiba inglês, sabe que go é ir. Sim, aí o gone, você imagina que seja. Que go é ir. Aí, tipo, gone before he had his time. Ele foi antes da sua hora. Isso. E acima tá que ele só tinha apenas 23 anos. Aí a Isso. gente... Aí você mata. E aí, se você continuar lendo, você vê, didn't want his friends to see him cry. He knew the day was dawning and I didn't have a chance to say goodbye. Então ela tá afirmando que tipo, ele não queria ver os amigos chorarem, então só confirma o que você viu ali em cima. Por que dá para você entender que o amigo morreu? O que é a questão dessa questão? O passado. Porque fala aqui em cima, he was only 23, he was, que é o passado de is, he was, e gone before he had his time, que é o passado de go. Então, o que mata nessa questão é o passado. Tanto o passado regular, que tá... cadê? He knew the day was dawning. A maioria das palavras aqui vai ser passado irregular, se você olhar. Que é gone, was, he knew. Não tem muitos, assim, EDs no final. São todas palavras irregulares. Então, aqui, a questão é o passado. Se você pega no passado, você vê que, tipo, é uma pessoa que morreu. Ok, próxima. Texto 1. A free world class education for anyone, anywhere. The Khan Academy is an organization on a mission. We are not for profit with a goal of changing education for the better by providing a free world class education to anyone, anywhere. All of the site's resources are available to anyone. The Khan's Academy materials and resources are available to you completely free of charge. E aí isso tá no site do Khan Academy. Aí o segundo texto fala: I didn't have a problem with Khan Academy site until very recently. For me, the problem is that the way a Khan Academy is being promoted. The way the media sees it as a revolutionizing education, the way people with power and money view education as a simple sit it and get it. If your philosophy of education is sit and get it, i.e., teaching is telling and learning is listening, then Khan Academy is way more efficient than a classroom lecturing. Khan Academy does it better, but true progressive educators, true education visionaries and revolutionaries don't want to do these things better. We want to do better things. Aí a pergunta fala: com o impacto das tecnologias e a ampliação das redes sociais, consumidores encontram na internet a possibilidade de opinar sobre serviços oferecidos. Nesse sentido, o segundo texto, que é um comentário sobre o site divulgado no primeiro, apresenta a intenção do autor de elogiar o trabalho proposto para a educação nessa era tecnológica. B. Reforçar como a mídia pode contribuir para revolucionar a educação. C. Chamar a atenção das pessoas influentes para o significado da educação. D. Destacar que o site tem melhores resultados do que a educação tradicional. E E. Criticar a concepção da educação em que se baseia a organização. Olha, eu acho que vai estar errada, mas eu chuto na E de criticar, porque lá no finzinho do texto está fazendo, nós queremos fazer algo melhor, né? Uhum. Ser, mas eu acho que está errado. Ok, mais alguém?
No one. Ok, próximo. É a E? Olha, eu achei que ia estar errado. Não, porque ela realmente está criticando. Ela está criticando a concepção que é essa educação em que a organização está se baseando, que é essa educação que você senta e aprende. Ela está criticando isso, porque um educador de verdade, ele ensina. Ele não vai fazer você sentar só e absorver conteúdo, que é o que o site faz, você está sentando e aprendendo. Não, o educador de verdade, ele vai te ensinar, ele vai além disso. E é a diferença entre o Khan Academy de uma aula normal. Porque se você parar para pensar só nessa filosofia do senta e aprende, seria melhor do que um lugar, uma escola. Porque aí você está em casa, você tem liberdade, você tem as coisas de graça, mas não é só isso, você depende do professor. Então essa é a crítica dela. E isso fica evidente bem no final, que foi onde você falou, que ela fala, we don't want to do these things better, we want to do better things, que é dar essa ideia de nós queremos fazer coisas melhores. Nós não queremos fazer isso melhor, nós queremos fazer coisas melhores. Que dá essa intenção de querer melhorar, e é uma crítica, dá para você perceber mesmo que é uma crítica. Bom, aqui a gente tem uma questão da ONU, que eu coloquei porque é da ONU. Enfim. The United Nations, do you do one thing for diversity and inclusion? The United Nations Alliance of Civilizations, UNAOC, is launching a campaign aimed at engaging people around the world to do one thing to support cultural diversity and inclusion. Every one of us can do one thing for diversity and inclusion. Even one very little thing can become a global action if we take part in it. Simple things you can do to celebrate the World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development on May 21st. 1. Visit an art exhibit or museum dedicated to other cultures. 2. Read about the great thinkers of other cultures. 3. Visit a place of worship different than yours and participate in the celebration. 4. Spread your culture around the world and learn about other cultures. 5. Explore music of a different culture. There are thousands of things that you can do. Are you taking part in it? Internautas costumam manifestar as suas opiniões sobre artigos online por meio de postagens de comentários. O comentário que exemplifica o engajamento proposto na quarta dica da campanha apresentada no texto ou seja, quarta dica. Spread your culture around the world and learn about other cultures. A. Lá na minha escola, aprendi a jogar capoeira para uma apresentação no Dia da Consciência Negra. B. Outro dia assisti na TV uma reportagem sobre respeito à diversidade. Gente de todos os tipos, várias tribos. Curti bastante. C. Eu me inscrevi no programa Jovens Embaixadores para mostrar o que tem de bom em meu país e conhecer outras formas de ser. D. Curto muito bater papo na internet. Meus amigos estrangeiros me ajudam a aperfeiçoar minha proficiência em língua estrangeira. E. Pesquisei em sites de culinária e preparei uma festa árabe para uns amigos da escola. Eles adoraram, principalmente os doces. É a C. Alguém? Não? Não. Ok, Eu já vi essa questão antes, se eu não me engano, é a C. É a C. Por que é a C? Porque a quarta está falando de dividir a sua própria cultura, espalhar essa cultura pelo mundo e aprender sobre outras culturas. Na primeira, ele está falando sobre uma coisa que ele aprendeu. Ele aprendeu sobre uma cultura, mas ele não espalhou a cultura dele. A B está falando que ela viu uma reportagem na TV sobre diversidade. Ela viu essa reportagem. De novo, ela não estava espalhando a cultura dela. Por que é a C? Porque na C ele fala para mostrar o que tem de bom no meu país e conhecer outras formas de ser. Que é exatamente o que a quarta está falando. Spread your own culture around the world and learn about other cultures. D. Está falando de bater papo na internet para aperfeiçoar a proficiência numa língua estrangeira. Você vai aperfeiçoar a sua proficiência numa língua estrangeira? Tá, legal, mas não é o que a quarta tá propondo. Você está aperfeiçoando o seu inglês, seu espanhol, mas você não está, de novo, passando sua cultura. E. Pesquisei em sites de culinária e preparei uma festa árabe para os amigos na escola. Eles adoraram, principalmente os doces. Essa era a que mais dava para confundir, na minha opinião.
E por que ela não é essa? Porque ela só está falando de uma cultura. Ela pesquisou sites de culinária árabe. Então, isso que isso quer dizer? Se ela pesquisou em sites, provavelmente não é a cultura dela. Então, ela tá lá e ela tá falando dessa cultura que não é dela. Então, não é a cultura dela. Ela não tá espalhando a cultura dela. Mas ela tá absorvendo uma outra cultura. Mas por isso que não é essa. Com Pergunta? licença. Tá. Uma pergunta assim, aleatória. Tá. Isso aí tem muito world. Como que pronuncia mundo, né? Que é world. Tá certo? World. Sim. World. Porque tem gente que fala que é só juntar o word e a palavra velha, old. Tipo, pronuncia dois O. World. É. World. É porque ele é mais comprido por causa do L. World. E word é normal a palavra, word. 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 O E que o você tem que... mundo, world. Tá certo? World. Isso. Você tem que ver só de cortar o D pra não ficar de brasileiro. Tipo, world. Tipo, é o Uhum. world. Word. Ele corta, ele não fala o D completo. Ele não é igual a gente, eles só falam world. Word. Mas assim, Ok. world and word, tem hora que eu vou escrever word, eu escrevo world, até hoje.